excelente, linda, amada, eleita e preciosa Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, bem mais precioso, glória a Deus. Quero convidar a linda, amada, eleita e preciosa Igreja do Senhor a abrir a palavra do Senhor, a palavra do Deus vivo, em Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, 17. E já peço essa leitura com o nosso amado pastor, e em seguida, meu pastor, que o Senhor nos abençoe com oração. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Te bendizemos, Pai Santo, por esse momento solene e glorioso na Tua presença, onde nos espraiamos em alegria, Pai, onde o Teu corpo, a Tua igreja, se torna livre para adorar-te. Obrigado pela Tua visão de comando, pelo Teu amor ao nos reunires e desenvolveres conosco os 5 minutos de oração, teres nos dado uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, Pai. Agora, com certeza, falarás pela boca do teu servo, ministro Anderson Vecchione, e já recepcionamos e já estamos predispostos a receber essa palavra no nosso coração, para vivê-la, para praticá-la, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado, engrandecido e adorado seja sempre o nosso Deus. Motivo de alegria estarmos aqui reunidos como congregação, como povo de Deus, para louvarmos ao único que é digno de ser louvado e adorado, para recebermos da sua parte, da parte do Senhor, a sua palavra, o seu alimento, sua orientação. Culto dos homens com o tema o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Linda, amada, eleita e preciosa Igreja do Senhor, a palavra do nosso Deus, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, apta para separar juntas e medulas, discernir alma e espírito. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é verdadeira. E nesse... Amém. Continuo, troco. Continuo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Retomando o raciocínio, irmãos, neste tema, neste sentimento daquilo que o Senhor tem para falar com as nossas vidas, o reino de Deus. O reino de Deus, ele é o reino de Deus, é o reino do Senhor. Se nós quiséssemos definir, conceituar, caracterizar o reino de Deus, nós obviamente teríamos que usar da sua palavra, dos seus princípios, dos seus valores, de tudo aquilo que está aqui dentro da Bíblia. A Bíblia, ela é autossuficiente, a Bíblia, ela se completa, a Bíblia é a própria palavra do Senhor, ela não, como sempre é ministrado, não precisa de emendas, ela não precisa de auxílios, ela não precisa de livros paradidáticos, porque a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, ela se complementa, ela se explica, ela nos dá entendimento, ela nos dá compreensão de tudo aquilo que está no coração do Senhor para as nossas vidas. E para este auxílio, o Senhor nos trouxe e nos deu o seu Consolador. Nos deu o Consolador, o Ajudador, o Auxiliador, o Espírito Santo de Deus, que lança a sua luz no nosso entendimento, que lança a sua luz na nossa compreensão, que nos dá entendimento, que testifica com o nosso espírito de que tudo que está aqui dentro é verdade. A própria palavra do Senhor testifica e afirma que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que tudo que nós lemos aqui é a absoluta verdade, é uma verdade irrefutável, é uma verdade que não se pode confrontar. A palavra do Senhor nos diz que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade.
E o Senhor vem e nos arremata, o Senhor vem e nos dá o entendimento de que o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, nós acabamos de sair de um propósito solene, acabamos de chegar de um encontro maravilhoso, acabamos de receber naquele lugar promessas, palavras, princípios. Nós recebemos ali tudo da parte do Senhor, como também nós recebemos aqui, ao longo de todos os anos, de todos os dias, de todos os cultos. Ali nós fomos com um propósito, ali nós nos reunimos, bem como aqui o Senhor também nos reúne, bem como aqui também o Senhor fala conosco. Mas nós recebemos revelações, como também aqui no altar do Senhor é dado revelações. A questão é, meus amados, preciosos, irmãos e irmãs, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a verdade é que nós temos o perfeito e real entendimento, vindo da parte de Deus, do qual este ministério está sobre a tutela, sobre a chancela do nosso amado pastor, como um dia foi ministrado aqui, que a promessa estava sobre Abraão. Assim nós podemos crer que nós somos o fruto da promessa que um dia chegou na vida do nosso amado pastor. E por conta deste ministério, nós temos o entendimento de que nós estamos caminhando rumo à vida eterna com o nosso Deus. Este é o real entendimento que nós não podemos abrir mão, irmãos e irmãs, porque já se inaugurou os últimos dias, nós já estamos vivendo os últimos dias, e os acontecimentos sociais, econômicos, políticos, entenda, entre aspas, religiosos, e muitos se levantam para falar, para decretar, para profetizar, mas a questão é que nós somos um povo que estamos sendo ministrados. Nós somos um povo, um ministério, nós somos aqueles que estão sendo direcionados para que logo, logo nós estaremos com o Senhor na eternidade. E disso nós não podemos abrir mão, amados irmãos. Nós estamos sendo, ano após ano, sendo alimentados, tem sido nos dado um entendimento e tem sido vaticinado nas profecias do Senhor, tem sido ensinado com todos os princípios e domínios e com todas as referências de que verdadeiramente nós somos a última geração. Disso nós não podemos abrir mão, como a própria palavra do Senhor nos ensina e insta conosco, quer por espírito, quer por epístola, quer seja alguém falando que o Senhor está ali, ou ei-lo acolá, vamos ali, vamos lá, vamos seguir. Não. A própria palavra do Senhor nos diz que haverá o arrebatamento, que haverá o sumiço em massa de uma noiva, de uma igreja genuína. E nós não podemos abrir mão de toda essa base de princípio. Não podemos abrir mão dessa verdade irrefutável. Então, com base em todo este entendimento, irmãos, que é com muita humildade, como se fosse um resumo de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao longo desses anos, e obviamente que com base nisso o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, tem ministrado a sua palavra para cada um de nós, é com base neste entendimento que nós não devemos abrir mão, que o Senhor quer falar conosco esta noite sobre o reino de Deus, mas não sobre o conceito do seu reino, como foi dito, nós encontramos aqui na sua palavra, mas o reino de Deus que é gerado no nosso coração, porque se nós, irmãos, nos colocarmos em entendimento com o nosso Deus, se nós pararmos para refletir com o nosso Senhor, nós vamos entender que o Senhor ele quer gerar este reino em nossos corações. O Senhor ele quer consolidar o reino dele em nossos corações. O Senhor ele quer confirmar, ele quer consolidar, ele quer concretizar o desejo do coração do nosso Deus é que dia após dia nós venhamos a crescer de glória em glória, de fé em fé, crescer na graça, crescer no entendimento, crescer na firmeza de que o reino dos céus é real, de que o reino de Deus é real, de que os princípios e os valores eternos do Senhor são reais. O Senhor quer que nós venhamos a trazer no nosso coração a certeza e a firmeza e o entendimento real, concreto, daquilo que nós estamos fazendo aqui, daquilo que nós estamos nos dispondo para vir receber aqui nesse lugar, todas as segundas, quartas, sextas, sábados e domingos, em todos os momentos, em todos os encontros, em todos
os momentos que são organizados pela liderança. Porque se nós pararmos para pensar, e nós pensamos e temos esse entendimento, porque nós cremos que somos uma igreja que é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos entender que tudo vai girar em torno do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento da nossa salvação, do nosso crescimento, do nosso fortalecimento, para que nós não percamos o foco daquilo que está lá na eternidade. Quando eu digo daquilo, é no bom sentido, porque o que está na eternidade é o nosso Deus. Para que nós não venhamos abrir mão no nosso coração dessa verdade irrefutável. Porque se Deus nos livre, tiver alguém aqui no nosso meio que ainda não entendeu o que é a igreja, que ainda não entendeu o que é essa reunião solene, que ainda não entendeu o que é este encontro, que ainda não entendeu por que existe um povo que levanta as mãos aos céus e louva e adora o único que é digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado, que o Espírito Santo de Deus possa gerar no coração de quem ainda não tem este entendimento, que o Espírito Santo de Deus possa trazer a verdade, conforto, alívio, consolo, compreensão, que o Espírito Santo do Senhor possa trazer a convicção real de que o reino de Deus é real, de que a vida eterna é real e de que estes valores e estes princípios só podem ser caminhados juntos, alcançados com determinados princípios que nós temos aqui, os valores e princípios que são inegociáveis, os valores e princípios que são irrevogáveis, que o Senhor não negocia os seus valores, os seus princípios para com a sua igreja, que são a santidade, santificação, o temor, a reverência, o andar em humildade com Deus, a consagração ao Senhor, a busca do entendimento, conhecimento e a sabedoria da parte do nosso Deus, a sabedoria que é o próprio Deus, é o próprio Senhor. A gratidão, um coração grato, um coração humilde, um coração fraterno, um coração que entende o amor fraternal entre os irmãos. E aqui também o congregar com uma ressalva, como sempre é apresentado, como sempre é dito, que existem amados irmãos que não podem estar aqui agora porque exatamente neste exato momento estão realizando a sua labuta, as suas atividades econômicas, suas atividades profissionais, mas que Deus o livre, existe alguém que tenha esse entendimento do que é o reino de Deus, que esteja preterindo, que esteja deixando de lado o ato solene de congregar, que o Espírito Santo do Senhor possa gerar em seu coração, de quem quer que seja, o arrependimento, o entendimento. Porque nós estamos aqui não é à toa, nós não estamos aqui para bater um cartão de confirmação de presença. Nós não estamos aqui porque nós precisamos provar para alguém que nós congregamos. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir da parte do nosso Deus aquilo que Ele tem para falar conosco. E o Senhor nos diz que é ordenamento, é mandamento que nós venhamos a congregar. O Senhor, Ele insta conosco todos os seus princípios, todos os seus valores. O Senhor, Ele quer gerar em nosso coração, amada, linda e preciosa igreja, e o Senhor tem gerado, porque nós podemos crer que existe sim aqui um povo que entende, compreende, sabe o que é o reino de Deus, que não abre mão dos seus valores, que não abre mão dos seus princípios, mas que culto após culto, dia após dia, está na sua peleja, está na sua caminhada, buscando louvar o Senhor, buscando crescer com o Senhor, buscando ser aperfeiçoado para o Senhor, buscando estar em santificação com o Senhor, andar em santidade com o Senhor, aguardando aquele glorioso dia, o dia em que nós escutaremos, o dia em que nós ouviremos o ressoar da trombeta, e nós seremos tomados para todo um sempre, e estaremos para todo sempre com o nosso Deus. Então, o reino de Deus, o reino do Senhor, o senhorio do Senhor, aquilo que o Senhor tem como prioridade, aquilo que o Senhor tem como propriedade, esse reino é real. E dentro de toda essa conjectura, dentro de toda essa reflexão, o Senhor me trouxe o sentimento, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, comida e bebida são questões que realmente são questões válidas na preocupação do ser humano. São questões no sentido de administração humana.
Afinal de contas, quem tem família precisa comprar comida e alimento, precisa comprar o alimento, precisa comprar a bebida para a sua casa. Lá em casa, quando faltam 2 dedos para acabar o garrafão, minha esposa já começa a me avisar: amor, tem que pedir água, amor, tem que comprar água, pede água porque dia de domingo não funciona. Então nós temos essa preocupação. Nós tínhamos 6 garrafões, sumiu 3. Hoje nós só temos 3. Então tem toda aquela preocupação de não deixar faltar água, porque nós temos uma idosa, nós temos 2 crianças, nós temos todo um contexto de administração de vida. Assim como na casa dos demais irmãos, que pode ter um garrafão de água, pode ter um filtro, pode tomar água fervida e botar na geladeira para gelar. Enfim, são preocupações que são preocupações viáveis. Então, se nós pararmos para pensar, o Senhor está dizendo para que a gente esqueça, que a gente não se preocupe com o alimento, que a gente não se preocupe com a bebida. Na verdade, irmãos, se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para refletir e analisar com o nosso Deus, nós vamos entender que a questão verdadeira é como nós nos posicionamos diante dos problemas. A questão verdadeira é como nós reagimos aos problemas, é como nós iremos lidar com os problemas, é como nós iremos nos comportar diante dos problemas. Então é neste foco, é neste entendimento que eu quero trazer a reflexão dessa noite com os irmãos. O reino de Deus para os homens de Deus, o reino de Deus para os varões galileus, o reino de Deus para aqueles que são os servos do Senhor, porque este culto é o culto dos homens. Mas essa palavra, ela é salutar, ela é válida também para todo o povo, para as mulheres, para os jovens, para as crianças, para todo aquele que quer crescer na presença do Senhor, que almeja mais de Deus. Então, meus irmãos, dentro desta reflexão, compreendendo que estamos na reta final e que a qualquer momento estaremos vivenciando o maior espetáculo na face da terra, o arrebatamento da igreja genuína. É diante desta condição que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu entendi, que eu busquei o sentimento no Senhor sobre o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus, aquele reino que o Senhor quer gerar dentro de nós, que o Senhor já tem gerado, que o Senhor já colocou. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que Ele não nos dá o seu Espírito por medida. Então, a partir do momento em que nós levantamos nossas mãos para os céus e aceitamos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, a partir do momento em que nós fomos batizados no Espírito Santo, a partir do momento em que começou a nossa caminhada, a nossa jornada, a partir do momento que começou a nossa história com o Senhor, a partir daquele momento, o Senhor já injetou em nós o seu reino. A partir daquele momento, o Senhor já nos deu o entendimento de que Ele é vivo, de que Ele é real, de que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A partir do primeiro instante em que nós levantamos nossas mãos para os céus e o aceitamos como nosso único Senhor, como nosso Salvador, como nosso Deus, a partir do momento em que nós passamos a crer que Jesus Cristo é o próprio Deus, a partir daquele momento o reino de Deus passou a habitar em nosso coração. E a partir daquele momento o Senhor nos dá o direcionamento e nos dá o entendimento para que nós venhamos a desenvolver a salvação em nossas vidas. E por isso o Senhor, ao longo da sua palavra, vai nos trazendo alerta. Por isso o Senhor, ao longo da sua palavra, vai nos fazendo admoestações. Por isso o Senhor, no desenvolvimento, na busca da sua palavra, Ele vai nos dando entendimento. Quando Ele nos dá o entendimento sobre a parábola do semeador, quando Ele nos dá o entendimento dos 4 tipos de solos, o bom solo, o solo rochoso, o solo espinhoso, a semente que caiu à beira do caminho. E ali nós passamos a entender e a compreender o tipo de crente que está caminhando com o Senhor. Aquele crente que no primeiro instante, quando recebe a palavra, recebe com todo fervor, mas as preocupações desta vida vêm e matam a semente do Evangelho. O solo rochoso, o solo espinhoso, mas existe o bom solo. Existe aquele solo que, quando recebe, se permite ser transformado, se permite ser germinado pela semente do Evangelho. E aí nós passamos a entender, irmãos, que a questão é como nós nos posicionamos diante dos problemas, como foi mencionado, para que nós não venhamos a perder a linha de raciocínio. No Sermão do Monte,
quando o Senhor estava ministrando no Sermão do Monte, em um determinado momento, ele ele nos trouxe o entendimento daquilo que, como sempre é dito, esse texto em negrito que está nas referências bíblicas dos versículos, ele é um texto, como o nosso amado pastor sempre nos diz, para nos dar auxílio didático. E ali, numa parte do Sermão do Monte, tem o texto que diz: a ansiosa solicitude pela vida. A ansiosa solicitude pela vida, aquela ansiedade que inquieta, aquela ansiedade que causa mal-estar, aquela ansiedade que causa insônia, aquela ansiedade que causa taquicardia, aquela ansiedade que faz o servo e a serva do Senhor perder o apetite, porque ele está diante de tantos problemas, mas tantos problemas que ele não consegue descansar. E isso, irmãos, é muito perigoso. É muito perigoso para as nossas vidas. Nós precisamos entender que nessas questões dos problemas que se levantam na nossa vida, por exemplo, se nós pegarmos o exemplo do próprio Senhor Jesus, nós vamos poder observar dois momentos. O primeiro momento foi quando o Senhor, ao ir para o deserto e foi tentado, a palavra de Deus nos diz que ele ficou 40 dias sem se alimentar, um jejum de 40 dias. E ao final desses 40 dias, todos já conhecemos essa história, sabemos, porque isso é base de entendimento para a caminhada com o Senhor. Nós sabemos que ali o inimigo foi tentar o nosso Senhor. E ao tentar o nosso Senhor, ele percebeu que o nosso Deus estava com fome, percebeu que o Senhor Jesus tinha fome, e ele falou: dá ordem aqui para essa pedra, para ela se transformar em pão. E o Senhor respondeu: nem só de pão. E o Senhor mencionou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ali o Senhor tinha uma necessidade, ali o Senhor estava passando fome. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é quem nos sustenta. A palavra do Senhor nos ensina, como nós vamos ver em Mateus capítulo 6, eu peço que a amada, linda e preciosa igreja abra a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6. Aliás, perdão, Mateus 6, 31. Mateus 6, 31. Nós vamos entender toda a linha de raciocínio daquilo que o Senhor tem para falar conosco, amados irmãos. Amém? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Seguindo, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Para arrematar, no 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para arrematar ainda mais, no 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, a questão, como tem sido ministrado, é como nós iremos nos portar diante dos problemas. A questão não é se os problemas vão surgir, a questão não é se nós temos a solução dos problemas, mas a questão é como nós iremos guardar o nosso coração no Senhor diante dos problemas. Porque os problemas, eles surgem, quando menos se espera, surge um problema para ser resolvido. Eu me lembro que na época de faculdade, eu tinha um professor muito benquisto, que ele dizia o seguinte: gente, na vida profissional de vocês, dessa área determinada que vocês estão escolhendo, a questão é vocês resolverem os problemas. Sempre vão surgir questões para que vocês tenham que resolver os problemas. Quando você menos espera, numa questão de operacional, técnico, vai surgir situações dos mais tipos e variados problemas. Então a questão não é você se permitir estar fadado por conta do problema. A questão não é você olhar para o problema, a questão é você buscar a solução. Então a questão não é você se permitir ser determinado e orientado pelo problema. A questão é você buscar a solução. Porque o problema já existe. O problema surgiu, ele já existe. A questão agora é como se portar diante do problema e como buscar a solução
para o problema. Se nós pararmos para analisar, se nós pararmos para refletir na presença do Senhor, é isso que o Senhor quer gerar em nossos corações, irmãos. A questão não são os problemas que se levantaram. A questão é como nós lidamos com estes problemas diante do Senhor. Porque a questão, o Senhor vem nos falar o seguinte: o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é paz, ele é justiça, ele é alegria no Espírito Santo. Então o Senhor arremata na sua palavra dizendo: não te preocupa com o que tu vai comer, com o que tu vai beber, com o que tu vai te vestir. Em outras palavras, o Senhor pode dizer da seguinte maneira: não se preocupe, eu sei que tu está passando por isso. Eu sei que tu está passando por um grande problema. Eu sei que tu está passando por questões na tua vida que necessitam de soluções. Mas se tu olhar para mim, se tu te prostrar diante de mim, se tu confiar em mim, se tu entender que o que eu tenho para ti é melhor, tu vais entender e compreender que na minha presença basta tu descansar, basta tu confiar. O Senhor falando conosco, né, numa conjectura santa. Então, meus irmãos, a questão é quando nós nos deparamos com essas situações e nós não nos entregamos aos problemas, nós não nos entregamos ao enfado do problema, nós não nos permitimos estar ansiosos, tristes, cabisbaixos, abatidos, mas é sempre louvar o nome do Senhor, é sempre adorar o nome do Senhor, é sempre levantar mãos santas na presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor vem nos trazer o consolo e o conforto de dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas como que eu vou me alegrar, irmão? Eu estou passando por um grande problema. Tu pode resolver? Não. Então descansa. Tu tem como resolver? Tenho. Então descansa. Olha para o teu Deus, olha para o Senhor, olha para aquele que te formou, para aquele que te criou, olha para o teu Salvador. O problema vai ficar. Se o arrebatamento for agora, o problema fica. Como foi ministrado também, é com muita sabedoria que será dito, foi ministrado nos nossos estudos de casais, e é algo que eu quero compartilhar com os irmãos no seguinte entendimento: que se porventura tem alguém que pensa dessa forma, que o Espírito Santo possa dar o direcionamento. Mas é assim, irmãos, nós temos a oportunidade solene de estarmos reunidos aqui, louvando, adorando, exaltando, sentindo a presença de Deus, descansando o nosso coração no Senhor, porque daquela porta para frente, para cá para dentro, nós estamos reunidos com o povo de Deus, o povo mais feliz desta terra, aqueles que têm os nomes escritos no livro da vida. Aqui dentro se encontra o povo que é a propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, é essa questão que o Senhor quer gerar em nosso coração, é essa verdade irrefutável. É esse posicionamento de um povo de Deus, irmãos, para que isso não seja algo retórico, para que a gente não ouça com um e saia por aqui. Porque quando é dito assim, ó, tu és povo de propriedade exclusiva de Deus, irmãos, isso é algo muito forte. Porque esse Deus que está sendo afirmado, do qual nós somos propriedade exclusiva, é o Criador dos céus e da terra. Irmãos, eu gostaria que o Espírito Santo gerasse no coração de cada um a alegria e o entendimento. A alegria e o entendimento de saber, de olhar para os céus, para os astros, para as estrelas, para a imensidão das galáxias, irmãos. E saber que o Deus que criou tudo isso é o teu Deus. O Deus que criou todo o universo, irmãos, que sabe o nome de cada uma das estrelas. O Deus que anda por sobre o mar. O Deus que tem o poder de fazer o mar se abrir. O Deus que tem o poder de operar milagres. O Deus do impossível. O grande eu sou, irmãos. Isso é algo indizível. Isso é motivo de todo mundo estar dando glória a Deus agora nesse exato instante, irmãos. Porque nós estamos falando do Senhor, do Criador dos céus, da terra, de tudo, dos astros, das estrelas. E esse Deus, ele olha para ti e fala assim: tu és a minha propriedade exclusiva. É esse Deus que quer gerar no meu, no teu e no nosso coração a certeza da eternidade. Ele já gerou.
porque só Ele tem o poder de estancar o vazio existencial que cada um de nós tínhamos. Se porventura existe alguém dentre nós que ainda tem dúvida e se questiona lá no seu íntimo, de onde eu vim, para onde eu vou e se o universo tem fim, porque essa é uma questão existencial, irmãos, que não tem um ser humano na face da terra que nunca tenha se questionado isso. Não tem um ser humano na face da terra que nunca pensou isso, de onde eu vim, para onde eu vou e se o universo não tem fim. E ainda tem aqueles que um pouquinho mais se questionam, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? Se o ovo vem da galinha, como pode a galinha ter nascido se ela vem do ovo? É uma brincadeira, mas nessa brincadeira, a gente arremata. E é impossível, irmãos. É impossível que não tenha sido um Criador sublime, supremo, soberano. E esse Deus, Ele está aqui nesse lugar, te dizendo que tu és povo de propriedade exclusiva dEle. E Ele quer nessa hora gerar no meu, no teu, no nosso coração a certeza de que o reino dEle é real. Porque Ele é teu Pai, Ele é teu Abba Pai, o teu paizinho querido. É para lá que tu estás indo, tu vai te encontrar com teu Deus, irmãos. E é por conta deste motivo que o Senhor tem para nos dizer. Em Lucas, eu peço que a amada, linda e preciosa igreja abra. Lucas 21, versículo 34. É muito forte isso, irmãos. É muito forte. Porque o teu Deus, Ele não está brincando contigo, nem comigo, nem com ninguém. Teu Deus, Ele é vivo. O nosso Deus, Ele é vivo. Ele é real. Ele é verdadeiro. Ele é eterno. Ele é sublime. E todas as palavras não são suficientes para declarar a grandeza e a santidade e a soberania e o poder e quem Ele é. Não tem. Somente nos prostrar diante dEle, de um Deus tão maravilhoso, tão soberano, tão excelso. Lucas 21, versículo 34. Olha esse alerta que o Senhor nos dá. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Se nós pararmos para pensar, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Porque Ele vai reunir aqui alguns assuntos, alguns conceitos que podem parecer alheios a quem está na presença de Deus. Por exemplo, o Senhor nos diz, Lucas 21, versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Irmãos, o Senhor Ele nos diz, acautelai-vos, tenham cautelas de vós mesmos, fiquem muito atentos, alerta, abram bem seus olhos, para que nunca as consequências das orgias e da embriaguez. Aí se nós pararmos aqui, nós vamos ver que orgia e embriaguez não tem nada a ver com o povo de Deus. Ora, se aqui nós estamos num povo que anda em santidade, se aqui nós estamos num povo que anda em justiça, se aqui nós estamos num povo que entende o que é o reino de Deus, obviamente que consequência de orgia e embriaguez não prevalece na vida do povo de Deus. Mas o Senhor arremata para que também as preocupações deste mundo, as preocupações deste século, as preocupações desta vida não venham sobrecarregar o coração de ninguém. Quer dizer, as preocupações dessa vida, elas sobrecarregam. As preocupações desta vida, elas geram ansiedade. As preocupações dessa vida geram insônia. As preocupações dessa vida causam depressão. As preocupações dessa vida causam todo tipo de mazela na alma. As doenças psicossomáticas. E o Senhor, Ele não quer isso para a minha vida nem para a tua vida. O Senhor, Ele quer que o povo dele ande na face dessa terra, tendo a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, a certeza de que Ele é Deus, a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. O que o Senhor quer olhar para mim, para ti, para nós, e olhar dentro do nosso coração e ver a face dele refletida em nós. E ver que existe um povo que guarda a santidade,
um povo que entende verdadeiramente o que é o reino de Deus. E de posse de todo esse entendimento, irmãos, para arrematar aquilo que eu ia trazer, daquilo que o Senhor nos deu em entendimento lá do estudo dos casais no nosso retiro. Irmãos, não é o horário de 18h30 até as 19h45 que tudo que eu possa fazer daquela porta para fora vai me trazer a solução para a minha vida. Será que todos os problemas que eu tenho em 1 hora, 1 hora e meia, eu vou deixar de congregar para tentar resolver os meus problemas? Entenda, irmãos, é com muita sabedoria o que está sendo dito. Porque nós temos, sim, irmãos que estão trabalhando, que estão ali com os seus contratos, que estão ali nos seus ordenados, que estão ali nas suas atividades, os irmãos que estão na faculdade. Mas entenda, irmãos, de repente, existe alguém no meio do povo de Deus que esteja preterindo esse momento precioso. Então, o sentimento é o sentimento de alerta. É o sentimento de que você não está gastando dinheiro para vir para a igreja, você está investindo no reino de Deus na sua vida, irmãos. Entenda isso, no bom sentido, com todo zelo, respeito, amor e honra. E nós estamos investindo na nossa vida, ouvindo uma palavra preciosa, congregando, louvando ao Senhor, estando em unidade, tendo a possibilidade de nós estarmos juntos, reunidos, louvando ao nosso Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que na unidade o Senhor ele ordena a bênção e a vida para sempre. É aqui, nesse lugar, que o Senhor decreta bênçãos. Irmãos, assisti assim, com muito zelo, com muita sabedoria, mais uma vez, com muito zelo. Assistir o culto pela internet é uma coisa, mas estar presente aqui, irmãos, é algo indizível. É algo que não se compara a nós sentirmos a atmosfera de adoração. É com muito zelo, irmãos, muito zelo, porque nós temos, sim, casos que são abençoados pelo nosso pastor, situações em que muitos amados não podem estar aqui agora. Mas se de repente nós temos condição de estarmos aqui, e nós estamos preterindo, então esse é o alerta que o Senhor quer fazer para com as nossas vidas. Porque é o culto dos homens, e o Senhor ele quer gerar homens valorosos. O Senhor ele quer gerar no meu, no teu, no nosso coração os seus valores, para que sejamos homens com caráter de Deus, homens verdadeiramente servos do Senhor, ungidos por Deus, homens que estão aptos para toda boa obra, homens que guardam a santidade, homens que andam em justiça, homens que guardam a santificação do Senhor e não abrem mão por qualquer necessidade da sua alma, que a sua alma possa estar desejando. Qualquer necessidade que seja, necessidades que são válidas, mas também necessidades daquelas que são escusas, necessidades que são pecaminosas, entenda o que está sendo dito. Mas verdadeiramente o homem de Deus, ele luta o bom combate, ele se posiciona, ele nega o seu eu, ele diz não para aquilo que quer afastá-lo da presença do Senhor, ele diz não para aquilo que quer afastar o Espírito Santo de dentro do seu coração. Porque o Senhor não quer que nenhum de nós se perca, irmãos. O Senhor ele quer olhar para cada um de nós e quer olhar para mim, para ti, para a tua vida, para a minha vida e falar: esse aqui é meu servo, esse é meu filho, esse aqui é minha filha, que anda em retidão, esse aqui é meu servo, minha serva, meu servo do qual eu posso ver a minha face refletida na sua face. É esse o sentimento, irmãos, que o Senhor quer gerar na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Nós estamos na reta final, meus irmãos. As escolhas das nossas vidas, elas se resumem em duas opções. Nós temos a opção de crer de toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de que tudo que o Senhor tem ministrado para as nossas vidas é uma verdade irrefutável, vivendo verdadeiramente esse reino de Deus em nossos corações e deixando que este reino de Deus venha operar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida em nossos corações. Ou nós podemos ouvir todas essas verdades,
todas essas verdades que são absolutas e irrefutáveis e agir como se tudo isso fosse um mero discurso retórico, congregando só por desencargo de consciência, para não se sentir culpado. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Que Deus o livre naquele dia não haja nenhum dos que estão aqui agora e nenhum dos que vão nos assistir. Que Deus o livre. Alguém fique, alguém perca a salvação. Não, o Senhor não quer isso para ninguém. Mas o Espírito Santo do Senhor quer gerar na minha vida, na tua vida, na nossa vida, a verdade irrefutável do seu reino em nossos corações. Meus amados irmãos, linda, amada, eleita e preciosa igreja do Senhor, essa foi a palavra que o Senhor trouxe para ministrar para as nossas vidas. Eu peço uma salva de palmas ao nosso Deus. E para arrematarmos, a palavra-chave, meus irmãos, é temor. Temor. Temor ao nosso Deus, porque Ele ainda é santo. Ele ainda é o Senhor dos senhores. Ele ainda é o Rei dos reis. Ele ainda é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus eterno. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu já chamo os nossos amados do louvor para que nós possamos louvá-lo, adorá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Amém, Jesus. Glórias a